Valéria, vamos falar de etarismo? Vamos. Etarismo, principalmente para você que trabalhou na televisão. Principalmente para mim que sou velha. Não. Nossa, nem pensei. Eu falei, principalmente para você que trabalhou na televisão. Na televisão, mesmo que você tivesse 17 anos, eu ia falar isso. Acho que a televisão tem uma cobrança muito grande em relação à juventude, não tem? Eu começo a ver assim um pouco de mudança, né? Eu acho que a gente tá aos pouquinhos, né, abrindo mais espaço e principalmente cultivando novas mentalidades, né? Transformações na nossa mentalidade, na nossa consciência. E eu acho que isso também tem relação com o etarismo. A gente sempre teve um país muito jovem que está envelhecendo. Então, eu acho que isso, com o tempo, tende a se ajustar. Eu vejo muito menos homens com menininhas jovens também, de relacionamento, do que eu via talvez 20 anos atrás, 30 anos atrás. A gente vê muitos casais da mesma idade que é bonito de ver, né? Ou até ao contrário, né? As mulheres mais velhas com homens mais Exatamente, jovens. sem essa coisa que era muito restrita, né? Tinha que ser assim, a mulher mais jovem, o homem mais velho, mesmo que fosse pequena diferença, mas o homem sempre tinha que ser mais velho. Então, eu acho que essas coisas foram se transformando e tendem a se transformar. Mas é um problema. Eu acho que sim, porque no mercado de trabalho você passa de uma certa idade, os homens também sofrem, né, com Mas etarismo, não tão quanto as quando eles são mulheres, mais né? velhos para Por exemplo, ingressar no mercado de Cid trabalho. Moreira durou na televisão. A televisão acabou, Cid Moreira continua, mas você não encontra uma mulher na idade dele apresentando o mesmo telejornal. Isso é verdade. Isso a O gente. próprio William Bonner, já saiu Fátima, já saiu outras, entre outras, e o William tá lá, firme e forte. Eu acho que, assim, hoje a gente vê também mais mulheres um pouco mais velhas, mais de idade, sei lá, mais velhas. Cite Eu 3. acho que é uma. Eu acho Cite que é 3. uma. Eu acho que é uma. É uma bobagem isso, né? Especialmente porque vamos Vai passar olhar notícia, do né? lado da. Primeiro que a notícia, se você tem mais tempo de observação, né, no decorrer histórico, você tem mais possibilidade de aprofundamento, de trazer mais informação relacionada àquilo, porque você teve tempo. Você pode ler, logicamente, a respeito de uma época que você não viveu. Mas você tendo mais vivência, eu acho que o trabalho fica mais robusto. E mesmo na área de ficção, né? Porque você tem as mães, você tem as avós, você tem nas histórias todas, você tem mulheres que são jovens e mulheres que não são mais. Hollywood, eu acho que já melhorou bastante isso, a gente Do vê. que era, eu acho que sim, mas ainda eu acho que ainda tem muito etarismo, né? Você vê um homem fazendo papel de galã, a mulher faz papel de mãe, de avó, mas nunca papel da galoa. Da mocinha. Da mocinha. Tem Tem suas protagonista, a protagonista ferrenha mesmo. Eu acho que tem agora, tem sim. Agora não vou lembrar quais, mas eu sinto que há mais protagonistas, mulheres mais velhas, sei lá, Meryl Streep, que vai ser sempre maravilhosa, né? E qualquer filme que ela fizer, ela, lógico que vai ser protagonista, mesmo que ela faça um papelzinho pequeno. Enfim, eu acho que a gente está melhorando, mas eu também acho que as mulheres têm que se sentir mais seguras. E isso é difícil porque a gente está num mundo que é inseguro para as mulheres. Eu ia falar isso. Em uma sociedade também que sempre elogia. Nossa, como você está bonita, você está mais jovem. O elogio já vem nesse lugar, não é? Ai, como você está mais jovem. Sabe, na época que você estava no auge?
Sabe naquele Então, tempo? pois é. Outro dia eu estava conversando com um amigo e eu falei o quanto eu acho que é injusto. Muitas vezes eu vou num programa, dou uma entrevista, e as pessoas colocam todas aquelas fotos de revista, mas eu não era aquilo nem quando eu tinha aquela idade. Eu entendo. Porque quando você tá na revista, já tem um monte De luz, maquiagem, iluminação certa, a câmera certa, a lente certa. e mesmo Um Photoshopzinho, alguma Photoshop, coisa. sempre teve, né? Naquela época também tinha. Então, eu nunca fui exatamente aquilo que eu vejo. Se eu quisesse ser aquilo da revista, ia ser um problema, porque eu nunca fui aquilo. Eu sei porque eu sempre olhei no espelho, eu sempre vi as minhas manchas sempre estavam lá. Mesmo antes, às vezes menos evidentes. Sempre teve uma ruguinha, uma marquinha, uma pinta, alguma coisa que a gente dá aqueles tapas, põe aquela maquiagem e tal. Então, você nunca... Eu acho que é um problema quando a gente quer se agarrar ao tempo, porque o tempo ele é contínuo, ele passa, não dá para se agarrar dessa maneira, né? Imagina quando não sofre a garotada de hoje que tá com o celular e o aplicativo de deixar você bonita, e a pessoa depois se depara com o espelho e a outra pessoa, parece que não é a mesma pessoa do celular. Pois é. Deve sofrer também, né? Terrível isso, né? Você teve isso, por exemplo, quando você se viu numa revista e você estava perfeita demais na revista, você falou assim, gente, mas eu tenho uma celulite ali naquele lugar que tá faltando. Tiraram ela dali, ela era minha de estimação, sei lá, pus celulite, mas que seja qualquer outra coisa. Eu acho que não, porque a gente não queria que a celulite aparecesse mesmo. Eu acho que depois, e acho que essa foi uma evolução muito boa, porque tinha aquela cobrança da perfeição. Então, o que não era perfeito, a gente queria esconder mesmo. E eu acho que as outras gerações foram rompendo esses limites. Eu lembro da Jennifer Lopez, eu morava nos Estados Unidos, uma capa de revista que ela fez lá, não sei se era uma revista New Yorker, eu acho. E eu nunca tinha visto assim um bumbum tão grande. Eu sempre tive problema com o meu bumbum, que é enorme. Eu nunca tinha visto um bumbum tão grande e uma barriguinha daquele jeito e tal. Eu falei, gente, é libertador isso. Então, eu acho que a gente tem também que desapegar desses conceitos que nos escravizam. A gente mesmo se escraviza muitas vezes. Porque se um cara não olha pra gente, porque a gente é um pouco mais velho, a mais velha, ou velha demais pra ele, que babaca. Eu quero realmente que esse cara, sabe, eu quero namorar esse cara, eu quero ter um relacionamento com ele. Não. Me esforçar tanto pra ficar com esse babaca. Pois é, exatamente. Então, acho que a gente, sabe, desconstruir, parar de esperar, de ter uma expectativa de perfeição da gente, que isso é uma coisa machista. Vem da estrutura, né, do machismo estrutural. De nos fazer competir uma com a outra para conquistar o boy. Exatamente. E de ter que ser perfeita, e de ter que malhar mais do que o... Sim. Entendeu? Você precisa de estar saudável, né? De estar feliz, de estar bem com você, de estar bem. E eu acho que é importante que a gente trabalhe nessa evolução. Eu estou bem para minha idade, tá tudo certo, né?